Jesus. Thank you. Hello again. Sorry for my English. And Moses helped me today. So, I'm Amanda. I'm Amanda. Eu sou a Amanda. Amanda. Eu e Michelle, nós temos 2 filhos, né? Me and Michael, we have 2 kids, Moisés e Clara. Moses and Clara, E nós somos brasileiros. and we're Brazilian. E eu estou escrevendo um livro. And I'm writing a book Sou amada. called Unlocked, Yes. Um testemunho de cura do corpo e da alma. which is a testimony of healing from the soul and my body. Para que mulheres saibam que são muito amadas por Deus. So that women around the world know that they're really loved by God. E vivam uma vida que vale a pena ser vivida. And they must live a life that is worth living. Então, desculpa que falar em público para mim é difícil. I'm not really good at speaking in public. Eu não sou boa nisso. I'm not really good, so I'm sorry for that. Mas o Senhor tem me chamado para algo maior do que eu mesma. But God has called me for something bigger than I myself, E por isso eu estou aqui. and that's why I'm here. Pois Deus chama quem não tem capacidade para capacitar. Because God calls the people that think they can't do it for them to do it. Pela graça, sem merecer. By grace without deserving it. Porque eu não merecia estar aqui hoje. Because I don't deserve to be here today. Eu não sou pastora e eu nem tenho habilidade como ele. I'm not a pastor and I don't even know how to preach. Mas foi o Senhor que me chamou para estar aqui hoje. But it was God who called me to be here today. E viver o que Ele chama é muito melhor. And living to the calling of God is way better. Muito melhor do que nós podemos imaginar. Way better than we can think of. E eu desafio você a vir também. And I challenge you to also come to this life. Então, também quero agradecer aos pastores, And also thanking the pastors, meu marido que me incentiva todo o tempo, my husband that supports me all the time, os meus filhos, my kids, os meus pais que me liberaram para estar aqui, I'm here because of them. me abençoaram para estar aqui. They blessed me to be here too. Amém. E eu quero dizer para vocês que Deus tem um plano para And todos nós. God has a plan for all of us. E é plano dele que esse plano seja realizado através de mim e você. And in the name of Jesus, this plan is going to be done by me and you. Por isso eu quero compartilhar com vocês sobre a sua utilidade para Deus. And I want to share with you today your utility for God. Deus quer que você seja um vaso útil. God wants you to be something useful. God wants to use you for something. Todo aquele que foi chamado ele também foi chamado, todo aquele que foi salvo também foi chamado para ser instrumento de Deus. So everyone that was saved, everyone that accepted Jesus has a calling for God. Sendo mãe, sendo pai, sendo marido, esposa, filho, pastor, You could be profissional. you could be a mother, you could just be someone that works, you could be a father, you could be a husband. Anyway, everyone has a calling for God. Teve uma vez que eu fui fazer uma cirurgia There's one time I went to get a surgery done. e prestes a entrar na sala de cirurgia, eu comecei a conversar com uma enfermeira. And before going into the surgery room, I started talking to a nurse. E nós conversamos sobre Jesus. And we were talking about Jesus. E de repente ela começou a chorar. And randomly, she started crying. E eu fiquei sem entender. And I didn't understand why. Mas ela falou que, de alguma forma, era para eu estar ali naquele momento ministrando sobre Jesus. But she told me that somehow, the right time and the right moment, my mom was there to preach to her about Jesus. Quando o médico chegou, And when ele the ficou doctor assustado. arrived, he was scared. E ele perguntou para ela, você tá bem? And he asked her, "Are you okay?" E ela falou, isso é coisa de Jesus, isso é coisa do Espírito Santo. And she told him, "This is something with Christianity. This is about Jesus." Então, eu quero dizer para você, ele faz isso conosco. Ele nos usa, mesmo em circunstâncias que a gente não espera ser usado. And God uses us in circumstances that we think we can't be used to share His word. Amém. Eu lembro ainda, And I still remember depois da cirurgia, that after the surgery, eu ainda estava sob o efeito da anestesia. I was still in the effects of anesthetics. Eu preguei para todo o hospital. I preached the entire hospital.
Isso foi muito engraçado. Eu acho que a anestesia me ajudou. Yeah, my mom, when she goes into anesthetic, she starts preaching to everyone. Então Deus quer que nós sejamos instrumentos dele, onde que a gente estiver. So God wants to use us everywhere that we are. Você sabia de uma coisa que não é você que escolhe Deus, é Deus que te escolhe? And did you know that you don't choose God, God chooses you. Nós não vamos até Deus, Ele que vem até nós. So we don't go to God, God comes to us. Moisés vai ler aqui um versículo para vocês. And now I'm going to read John chapter 16, verse 8. When he comes, he will convict the world about sin, righteousness, and judgment. Isso. Nós somos atraídos por Cristo. We are attracted by Christ. Sem o Espírito Santo, And without the gente- Holy Spirit, sem o Espírito Santo, a gente não poderia nem ser usados por Deus. we couldn't even be used by God. A gente não poderia desejar Deus. We wouldn't be able to wish for God. Isso tem relação com esse versículo. And that relates to this versicle. Deus não nos envia coisas ruins para a gente poder ser atraído por Ele, para a gente poder voltar para Ele. God doesn't send us bad things for us to come back to Him. Isso é uma mentira que a religiosidade nos contou. That's a lie that the law, the religious, it tells us every day. Desculpa, hoje é um culto de mãe. Sorry, today is a mother's service. Moisés também vai ler um outro versículo para você sobre isso. Now Romans 8:32 says, He did not even spare his own son, but gave up for us all. How will he not also with him grant us everything? Bom, será que o Senhor ele vai nos enviar coisas ruins Well, do you think God is going to send us bad things para nos atrair para Ele? to attract us to him, E sendo que Ele deu o seu Filho para nos salvar, even though he gave us his own son to save us? Ele vai nos negar alguma coisa? Is he going to negate us something? Is he going to say no to something? Pode, pede ajuda a mamãe dela que ela para vocês. Na verdade, Ele quer nos libertar de todas essas coisas ruins. And he wants to free us from everything that is bad. Eu fui atraída para Deus em uma circunstância de doença. I got attracted to God in a circumstance of illness. E um certo momento eu achei que Ele tinha me enviado aquela doença. And at certain moments, I thought God himself, sent me that illness Porque eu me achava uma mãe ruim. because I thought I was a bad mother. Porque eu achava que eu fui mãe antes de casar. Because I was a mother before I got married. Então eu achava que Deus estava me castigando. And I thought that God was taking it out of me. E muitas pessoas me falaram isso. And many people told me that. Só que um dia Jesus ele me resgatou. But one day, Jesus got me. He saved me. E ele me mostrou que a verdadeira face dele. And he showed me his real side. Que ele não envia doença. That he doesn't send illness. Que ele livra a gente dela. That he frees us from it. E que não era para eu aceitá-la mais. And I didn't need to accept it anymore. E quando eu entendi que eu era amada por ele, And when I understood that I was actually loved by him, a minha alma foi curada. my soul got healed. E o meu corpo foi curado. And my body got healed too. Então Deus me resgatou So God took me from there, took me from a hole dessas coisas ruins. of those bad things. E ele vai fazer isso com você também. And that's what he wants to do with everyone. Amém. Amém. Em qualquer circunstância, In every circumstance, você foi escolhido por Deus. you were chosen by God. Deus vai operar a sua obra aqui na terra, And God is going to operate here on earth, mas vai fazer isso através de mim. but E de he's going to você. do this through me and you. Isso é ser instrumento do Senhor. That's what being an instrument of God really means. Mas como reconhecer o chamado? But how am I going to recognize my calling? Algum dia você já teve um desejo no coração de servir ao Senhor? Have you ever wished to serve God?
Sim, né? We have. Esse desejo não vem do homem. That wish doesn't come from the flesh. Não tem como vir da carne. It can't come from the flesh. It's impossible. Só tem como vir se tiver o Espírito Santo. You can only have that wish if the Holy Spirit is in you. Então Deus chamou todos nós para servir a Ele. So God called all of us to serve Him. Existe um chamado para todos nós. There's a calling for each singular person. Muitas vezes a gente pensa que o chamado ele vem de forma extraordinária. Many times we think that the calling comes in an extraordinary way. Como aconteceu com Paulo. Like Paul. You remember? Remember? Só que eu quero dizer para você que o sol, ele nasce para todos. But the sun, it rises to everyone, right? Alguns, o sol, ele brilha ao meio-dia. To some, the sun, it shines at Nasce the ao middle of the meio-dia. day. Escaldante. Really hot. Muito quente. Para outros de manhã. But for others, it's in the morning when it rises, Fresco. when it's fresh. Então, isso não quer dizer que o seu chamado é melhor ou pior, ou que você não foi chamado. And that doesn't mean that your calling is better or worse, or it just that you don't have a calling. Eu acho que eu fui chamada ao meio-dia. I think I was called at the middle of the day when it was hot, Mas o Senhor me resgatou. but God rescued me. Mas às vezes você é uma ovelha mais fácil And sometimes you're an easier sheep, e pode ser chamado pela manhã. and you can be called in the morning when it's fresh. Amém. Mas ser usado por Deus envolve um preço. But being used by God, there's a price. Toda a nossa dívida já foi paga por Deus. All of our debt, all of our sins were already paid by God, the Son, Através do sangue de Jesus. by Christ on the cross, Sem a gente merecer. without us deserving it. A salvação ela é uma bênção para quem não merece. The salvation is a blessing for people that don't deserve it. A bênção você só precisa crer. The blessing, all you need to do is believe. Mas quando se trata de servir a Deus, envolve um custo. But when it's about serving God, there's a price. Tem um dos custos de servir a Deus envolve perseguição. One of the costs of following God is people going against you. So in Timothy chapter 3 verse 12 it says, "Indeed, all who want to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted." Está em 2 Timóteo 3,12. No Brasil? Ok, em inglês, em português. Muitos países têm perseguição de morte. In many countries they persecute Christians to the death. Cristãos são mortos. Christians die. For example, China. Mas outros lugares só não gostam de crente. And then other places they just don't like Christians. Ou rejeitam a gente. They reject us. Ser rejeitado dói. And it hurts to be rejected. Eu sinto dor por isso. I feel pain for that. Mas doeria mais não servir a Deus. But it would hurt more if I didn't serve God. E hoje eu me orgulho disso. And today I'm proud of that. Mas é um preço. But there's a price. Tem o preço do sofrimento. And there's the price of suffering. Nós somos como Cristo é nesse mundo. Because we are how Christ is in this world. Então sofremos o que ele sofreu. So we suffer what he suffered. Cristo sofreu perseguição, Christ was persecuted, traição, betrayed, deslealdade, unloyalty, abandono e desprezo. abandoned. Mas Cristo não sofreu maldição, But he didn't suffer. Didn't suffer poverty, miséria, illness, doença sickness, e opressão. and oppression. Ele foi suprido de tudo. He didn't suffer any of that. Nós também vamos ser supridos de tudo. And we also won't suffer any of these. Também tem um custo da dependência. And there's also the dependency cost.
ser usado por Deus, existe um alto preço de dependência. Being used by God, there's also a high price of dependency. Eu estar aqui ministrando é uma dependência do Senhor. Me being here is a dependency of God. Porque para mim isso é muito estranho, Because this is really weird. falar em público. Talk in public. Amen. Mas também a nossa família está aqui na África, é uma alta dependência do Senhor. But also my family here is in a high dependency living here just here in Africa, in Cape Town. Depois que meu marido deixou a companhia que ele trabalhava, After my husband left the company he used to work por 30 anos, for 30 years, he worked there for 30 years. ele deixou porque o Deus chamou ele. He left because God called him. Era mais fácil a gente retornar ao Brasil e começar uma vida mais barata. It would have been easier if we went back to Brazil and started a cheaper life. Mas o nosso coração não deixou. But our hearts didn't let us go. A gente decidiu permanecer aqui, We decided to stay in Africa and move to Cape Town. mas a gente precisa depender. But we need to depend, E depender muito. and depend a lot. Mas a gente tem sido suprido de todas as coisas. But God is helping us through this process. Amém. Nós somos chamados coisas que a gente não consegue fazer. And we're called for things that we can't do. Você consegue curar alguém? Do you think you can heal someone? Salvar alguém? You can save someone? Converter You alguém? can convert someone? Não. No. A gente só consegue dependendo do Senhor. We can only do those things when we depend on God. A gente precisa ser usado por We Ele. need to be used by God. E essa dependência é um custo. And that dependency is a cost too. E por que a gente tem que pagar esse preço? And why do you think we have to pay that price? Porque isso nos quebranta. Because that shows us that we can't do it, but only with God. Isso nos faz depender de Deus. It makes us depend on God, E nos protege. and it protects us. Porque depender de Deus nos leva para mais perto dele. Because depending on God makes us go closer to Him. Estar perto dele é proteção para aqui, And staying closer to Him protects us here, na terra, in earth, até a eternidade. until eternity. Amém? Eu precisei deixar os meus pais no Brasil para poder estar aqui. I had to leave my parents and my family in Brazil to be here. E meus pais precisaram abrir mão da minha presença e da minha família. And my parents had to not be able to not see us anymore like for years, just for us to be here. Mas eles nos abençoaram para estar aqui. But they blessed us to be here. E eu tive que abençoá-los e deixá-los lá. And I had to bless them and leave them there. E esse é um preço. That's a price. Isso dói. That hurts. Mas dói mais se eu ficasse. But it hurts more, it would hurt more if I stayed in Brazil. Também tem algo muito interessante, que a gente precisa subir a montanha para poder seguir esse something caminho. interesting. We must go up the mountain to follow this way. Quando Deus chamou Moisés, When God called Moses, ele tinha 80 anos. he was 80 years old. Imagina Moisés subindo a montanha com 80 anos. Imagine Moses, an 80-year-old man going up a mountain. Foi difícil demais. It was really hard. Deus poderia ter vindo falar com ele aqui God embaixo. could just come to him down here to talk to him. But no, he made him go all the way up a mountain. Mas o percurso de subir a montanha But on the way there, foi bênção para Moisés. it was a blessing to Moses. E ele teve a recompensa quando chegou lá. And he was rewarded when he got up there. Amém. Também a gente vê isso nos evangelhos. And we see this in the New Testament. Veja alguns exemplos na Bíblia Some examples in the Bible de que Deus vai requerer coisas difíceis de você. that God will want difficult things from you. Moisés vai ler em Mateus 8, 19 e 22. In Matthew 8, chapter 8, verse 19 to 22, it says, Then a scribe came and said to him, Teacher, I will follow you wherever you go. And Jesus said to him, Foxes have dens, and birds of the sky have nests, but the Son of a Man has no place to lay his head. Another of the disciples said to him, Lord, let me first go and bury my father. But Jesus told him, Follow me and let the dead bury their own dead. As pessoas gostam que o pastor quer te ouvir.
Então, você vê que essa pessoa teve também que pagar um preço. So that person also had to pay a price. A gente também... Eu estou usando o meu exemplo para ser mais fácil para mim. I'm using my example just so it's easier for me to explain to you guys. De novo, meus filhos podiam estar numa escola mais barata no Brasil. Also in Brazil, my kids could have been in a cheaper school. Mas Deus nos chamou para cá, para essa escola, para ele estudar nessa escola, para depender mais de Deus. But God called us here for me to study in a good school so we could depend more on Him. Porque até para ele estudar lá, ele tem que ser aprovado para estudar, eles têm que serem aprovados. Because for my kids to study there in their school, they have to be approved. Eles têm que ser supridos. They have to be good at many things. They can't have too many illnesses too. E tem que ter o visto. And they have to have a visa. Tudo isso não está no meu controle. And all these three, they're not in my control. Eu dependo de Deus todos os I dias depend para on isso. God every day for this. Eu e meu marido. Me and my husband. Quando meu avô faleceu, When eu my, não podia sepultá-lo. when my grandpa died, I couldn't. Eu não pude enterrá-lo. We weren't able to bury my grandpa when he died because of distance. Lord, but first let me go back and say goodbye to my family. Essa pessoa só queria se despedir da sua família. The person only wanted to say bye to their family. Eu imagino, eu não ia conseguir, eu ia querer despedir da minha família. I imagine I would do the same thing, right? So, okay, Jesus is calling me. Let me just say bye to my family, then I'll go. Amen. Outro exemplo aqui em Lucas 14, 26. And then in Luke chapter 14, verse 26, it says, If anyone comes to me and does not hate his own father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, even his own life, he cannot be my disciple. Enfim, não se trata de desprezar a nossa família, So it's not about hating our family. mas de seguir a Jesus mesmo que o pai ou a sua mãe coloque algum empecilho. But it's about calling. It's about following your calling with God, even though that your parents maybe don't support you. Se trata de desapego emocional. It's about emotional. It's about Abrir mão do emocional. Se trata de deixar de sentir. It's about to feel less emotional with the flesh. Se trata de Be decisão. less connected to the flesh. É mais uma decisão. Mas o preço não é igual para todos. But the price isn't equal to everyone. Tem uma parte da Bíblia que fala que Jesus expulsou uma legião de demônios. There's a part in the Bible that says that Jesus he freed whole 7 people Sabe, demônios from demons de um homem. from one man. He freed 7 demons from one man. E esse homem implorou para seguir Jesus. And this man, he was begging to follow Jesus, Mas Jesus não permitiu. but Jesus didn't allow him. Nos atrasa. And asking the why of that, it will only make us late. It will only make our calling late. Que não compete a nós, compete a Deus. Because it's not about us, it's about God. E Ele é o nosso Deus. And He is our God. Ele está além da nossa compreensão. He Não- He is away from our comprehension. E por isso Ele é o nosso Deus. That's why He's our God. Amen. Mas teve um preço mais alto. But there was even a higher price. Veja o que aconteceu com Paulo, Look at what happens to Paul em Filipenses 3:8. in Philippians chapter 3 verse 8. Indeed, I count everything as a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. For His sake I have suffered the loss of all things and count them as rubbish, in order that I may gain Christ. Paulo descobriu que para ganhar ele tinha que perder. Paul discovered that for him to win, he would have to lose. Mas perder era renunciar ao legalismo. But losing, it's something to the Lord, right? Ele abriu mão de suas próprias habilidades So he let his own abilities, his own talents, para ganhar as habilidades de Cristo. to win his own abilities in Christ, his talents with Christ. Se eu dissesse não para o pastor, If I said no to pastor for me to be preaching here, porque eu não tinha habilidade para falar em público, just because I couldn't speak in public, eu não podia receber essa habilidade de Cristo. I wouldn't be able to receive this ability from Christ. Então se trata muito mais de
trabalhar dentro de nós. So it's about Him working inside of us. Yes. Nós somos limitados, mas Cristo, ele faz o impossível. We are limited, but Christ is impossible. E hoje eu queria fazer uma dinâmica com vocês. And now just an activity so you guys could picture this image better. Então, eu perguntei ao Senhor, I asked God, vou repetir, eu falo que eu vou repetir. one was going to repeat. Deus pediu para eu falar o coração de uma mulher, God asked me to talk to the heart of another woman, que ela é muito amada. that she's very loved. E eu perguntei para ele quem. And I asked him who, E ele me falou que era Teshlin. and he told me that it was Teshlin. Teshlin, come here. Yes. 1 minute. Fala que você vai só ver se a câmera tá funcionando. I'm just going to see if the camera is working. Because Hi. Você pede aí pra colocar aquela música mais ou menos, Another One? Another One. from Chicken. Então, eu queria dizer para Teshlin, So I'd like to tell Teshlin, você quer viver uma experiência com o Senhor Jesus hoje? do you want to live an experience with Jesus today? De amor e identidade. With love and identity. Bem, o mundo, Teshlin, So the world, ele coloca em nós títulos de fracassadas. it tells us that we're not enough, we're weak. E que às vezes a gente é uma mãe ruim. And sometimes we're a bad mother. E que a gente começou as coisas de forma errada. That we started things the wrong way. Só para nos ferir. Just so it can hurt us. Mas isso tudo vem do diabo. But everything comes from God. Porque essa não é a verdade sobre você. Because that's not the truth about you. A verdade sobre você é que você é muito amada The truth about you is that you're very loved por Cristo. by Christ. Olha quem é Cristo, seu Pai. So look at who Christ is, your Father. Está em Mateus 3,17. In Matthew chapter 3, verse 17. And a voice from heaven said, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Então, o Senhor, ele se agrada de você. God is happy with you. He's joyful. Independente do que você faça, de bom ou ruim. Doesn't matter what you do, if you do bad or good. Sabe quem Deus diz quem você é? You know who God says you are. Está aqui em 1 João 14,17. In 1 John chapter 4, verse 17. This is how love is made and complete among us, so that will have confidence on the day of judgment. In this world we are like Jesus. Você é como Jesus é nesse mundo. We were like Jesus are in this world. Independente do que o inimigo diga para você. It doesn't matter what the devil says to you. Independente das circunstâncias que você vive. It doesn't matter the circumstances that you live. Você é amada nessa terra. You are loved in this world. Jesus te aceita, Teshlin, mesmo sabendo a hora que você vai errar. Jesus accepts you even the time he knows you're going to fail. Ele te aceita quando você vai acertar. And he accepts you even when you know he's going to accept you. No seu dia bom e no seu dia mau. Even in your good days and your bad days. Ele vem e limpa toda a dor. And he cleans every single scar on you. He cleans every single part of you that is hurt. E ele cuida do crescimento da sua filha. And he also cares about your daughter. E ele cuida da sua vida. He cares about your life. Todas aquelas áreas que alguma coisa dói. All the areas that are hurting you, he cares about them. Brinca lá, tá adorando isso. E ele, Teshlin, ele vem e coloca uma coroa em você de princesa. And he comes to you and he puts a crown on you of a princess.
Eu quero dizer para você, se depender de Deus é bom. and depending on God is good. Não dependa do Senhor. So depend on God. Ele vai fazer de tudo para que a sua filha cresça com segurança. He will make everything so your daughter and your family grow in protection Através de você. by you. Porque Ele quer te usar. Because He wants to use you. Em nome de In the Jesus. name of Jesus. Então, Ele te chama para viver essa alegria de estar junto com Ele aqui até a eternidade. So this joyness of us being here with Him now is going to be for eternity. Olha só que a crença correta produz um comportamento correto. And the right religion produces a right behavior. Está em Mateus 25, 29. In Matthew 25:29 says, "For to everyone who has, more will be given, and he will have abundance. But from the one who does not have, even what he has will be taken away." Talvez você não acredita que você possa ser uma boa mãe, Maybe you don't believe that you can be a good mother, uma boa esposa, a good wife, mas isso é o que o inimigo fala. but that's what the enemy says. A verdade é que você é como Cristo é. The truth is that you are like Christ is, E Cristo é bom pai. and Christ is a good father. Você é boa mãe. You're a good mother. Quanto mais você falar The more you say para você e para todos for you, yourself, and everyone que você é uma boa mãe, that you're a good mother, você será uma boa mãe. you will be a good mother. Porque se você se apropriar dessa verdade, Because if you take this truth for yourself, essa verdade vai fazer parte de this você truth cada dia will be mais. part of you each day more. Que você é uma boa mulher, That you're a good woman, merecedora de ser feliz e amada and you deserve to be happy and loved nessa terra. in this earth. Amen. Tem coisas sobre a sua filha que só você sabe. And there are things about your daughter that only you know. Deus colocou esse instinto em você. God put this instinct in you. Quanto mais você falar que é boa mãe, The more you say that you're a good mother, mais boa mãe você the more será. good mother you will be. Mas o contrário também é verdadeiro. But the other way is also true. Quanto mais você se desprezar, The more you say that you're a bad mother, isso verá realidade também. that will also become reality. Mas faça o contrário, se apropria e declare para você mesmo. So take the truth and declare to yourself that you're a good mother. Declare que você é uma boa mãe. Declare that you're a good mother. Eu escolho ficar com o que a palavra de Deus diz sobre você. So choose what the Word of God says about you. Amém? Amém? Isso aqui é do Senhor para você. From God to you. Gente, hoje nosso culto é curtinho. Our service today was a bit short. Mas eu queria que vocês pudessem experimentar um pouquinho do que é o amor do Senhor. But I would like for you guys to know what the true love of God is. As coisas do Senhor, elas têm essência. The things of God, they have the essence. Elas queimam no peito. They make our hearts burn, Mesmo que tenha um preço para pagar. even though there's a price to pay. Nós somos o que a Bíblia diz que somos. We are what the Bible says we are, Não que o mundo diz que not somos. what the world says we are. E Deus convida vocês para poder vir também. And God invites us to come too, A servi-lo. to serve Him. Então, deixe-se ser instrumento do Senhor, amém? So let yourself be an instrument of God. Amen. Amen. Obrigada. Thank you. Por favor. Pode, por favor. Você liga lá pra gente? I